vou dar uma lida na prova. Olha, a primeira questão é regra de 3. Moleza, já aprendi no canal Matemática Raiz. Espera, tem 3 variáveis. Como vou calcular? Turn down for what? Olá, raizeiros e raizeiras! Sejam bem-vindos a mais um Matemática Raiz, o canal mais matemático e divertido deste país. Sim, essas duas palavras podem andar juntas. E hoje nós vamos aprender regra de 3 composta. Mas fica tranquilo, isso aqui foi só uma brincadeira. Regra de 3 composta não é um monstro. Como nós vimos na regra de 3 simples, nós tínhamos 2 variáveis. E agora nós teremos 3 variáveis. Como assim? Antes a gente tinha 2 colunas. Você lembra? Se você não lembra, você deve assistir este vídeo aqui. Regra de 3 simples. Agora nós acrescentamos uma terceira variável, ou seja, uma terceira coluna. Agora, ao invés de a gente ter 3 valores conhecidos para obter um quarto valor, nós agora temos 5 valores para obter um 6º valor. Vamos para um exemplo prático. Eu sei que as pessoas gostam de exemplos de construção de casa, então é o exemplo que nós vamos dar. 3 pedreiros constroem 5 casas em 4 meses. Beleza? Como já dissemos, vai registrando as informações do enunciado antes de começar a resolver. Quantas casas 6 pedreiros conseguiriam construir em 6 meses? Então, nós temos aí 3 colunas, 3 variáveis. A primeira coluna de pedreiros, a segunda coluna de casas e a terceira coluna de tempo ou meses de construção. E como nós vimos lá na regra de 3 simples, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se essa regra de 3 é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas antes nós tínhamos 2 variáveis para comparar, agora a gente tem 3. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai comparar de 2 a 2. Sempre a gente vai comparar a coluna que nós temos todos os valores conhecidos com a coluna que não temos um valor conhecido, beleza? Onde está o nosso x, o nosso y, o nosso z. Então, no nosso exemplo, nós temos a coluna casa, que precisa ser comparada com pedreiros e depois ser comparada com os meses. Então, vamos comparar primeiro pedreiros com quantidade de casas. Se eu aumentar o número de pedreiros na construção das casas, eu, consequentemente, tenho que aumentar a quantidade de casas, certo? Se eu tenho mais gente fazendo a mesma coisa, então, consequentemente, eu vou ter mais produção, certo? Eu vou ter mais resultado, então eu vou ter mais casas, tá joia? Então, neste caso, temos aí uma parte que é diretamente proporcional. Agora vamos analisar o outro caso. As casas, a quantidade de casas com a quantidade de meses. Se eu estou aumentando a quantidade de meses para construir, eu consequentemente estou aumentando o número de casas, concordam? Se eu tenho mais casas, eu tenho mais tempo para construir. Se eu tenho menos casas, eu teria menos tempo para construir. Então, nas 2 situações nós temos casos diretamente proporcionais, ou seja, nós temos uma regra de 3 composta diretamente proporcional. Então, não precisaremos inverter nada aqui. Vamos resolver normalmente. Mas como que eu resolvo uma regra de 3 composta? Então, vejamos. Na coluna pedreiros, nós temos 3 pedreiros e depois aumentamos para 6 pedreiros.
Então, nós temos 3 sobre 6, beleza? Na coluna casa, nós temos primeiro 5 casas e agora nós temos um x, porque nós não sabemos ainda a quantidade de casas, é o que a gente quer saber, beleza? Então, nós temos 5 sobre x. E na coluna meses, nós tínhamos 4 meses e agora nós temos 6 meses. Então, nós temos 4 sobre 6. O importante na regra de 3 composta é a gente deixar a coluna que tem uma variável de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade nós deixamos os outros valores. Então, do lado da igualdade onde a gente não tem o x, nós vamos multiplicar estas frações. Aline, como que se multiplica frações? É muito simples, mas se você quiser, nós podemos outra hora fazer um vídeo explicando apenas como resolver soma, subtração, multiplicação e divisão de frações, beleza? Deixa aí nos comentários se você quer este vídeo. Bom, deixa ao lado aí que a gente tem a parte das frações que precisam ser multiplicadas. Basta a gente multiplicar o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Simples assim. Parte de cima com parte de cima, parte de baixo vezes parte de baixo. Então, nós ficamos aqui com pedreiros e meses, né, que tinham os valores conhecidos. Então, nós temos 3 vezes 4, que é igual a 12, sobre 6 vezes 6, que é igual a 36. Então, agora nós temos uma fração de 12 sobre 36. E do outro lado, nós temos 5 sobre x. Agora, nós fazemos o mesmo procedimento da regra de 3 simples. Multiplicamos cruzado. Então, vamos multiplicar 5 vezes 36 e x vezes 12. Então, nós temos de um lado 12 vezes x e do outro lado da igualdade 5 vezes 36. Se você quiser fazer na calculadora, você pode fazer, mas aqui a gente já vai colocar a resposta, beleza? 5 vezes 36 é igual a 180 e 12 vezes x é igual a 12x. Mas eu quero saber o x, concorda? Então, eu preciso deixar o x sozinho. E se o 12 estava multiplicando o x, ele precisa passar para o outro lado, dividindo, né? Estou ficando meio repetitivo aqui. Então, temos x é igual a 180 dividido por 12. Quanto que dá isso? Dá exatamente 15. E o que este 15 representa? O que a gente queria saber? A quantidade de casas construídas, com estes dados que a gente tinha, de quantidade de pedreiros e quantidade de tempo. Então, quando tivermos 6 pedreiros para construir casas em 6 meses, nós teremos uma construção de 15 casas, beleza? Estes dados não são reais, ok, gente? Isso aqui é só um exemplo. Agora vamos modificar isso um pouco para a gente verificar um exemplo de regra de 3 composta inversamente proporcional. Vamos continuar com o mesmo exemplo. Nós sabíamos que 3 pedreiros construíam 5 casas em 4 meses. Agora, se eu tivesse 6 pedreiros para construir 15 casas, em quantos meses eles conseguiriam construir? Agora eu não quero mais saber quantas casas, e sim quantos meses. Então agora nós precisamos comparar pedreiros com meses e casas com meses, porque agora o nosso x está nos meses, então é esta coluna que precisa ser comparada com as outras. Eu vou aumentar o número de pedreiros. Se eu tenho mais pedreiros, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo se fosse o mesmo número de casas? Pergunta de R$1 milhão. Bom, se eu fosse construir a mesma quantidade de casas e eu estou aumentando o número de pedreiros, consequentemente eu vou precisar de menos tempo. Eu não preciso de mais tempo para construir. Se eu tenho mais mão de obra para fazer a mesma coisa, eu preciso de menos tempo, concorda? Então, já vimos aí que pedreiros e meses são inversamente proporcionais. Agora vamos então aí comparar casas e meses. Se eu aumentar o número de casas, se eu tiver a mesma quantidade de pedreiros,
eu vou aumentar ou diminuir o tempo. Se eu tenho o mesmo número de mão de obra e eu estou aumentando o serviço, eu vou precisar de mais tempo, concorda? Então, esta comparação é diretamente proporcional. Só que como no caso do pedreiro e dos meses deu inversamente proporcional, nós temos aí uma regra de 3 composta inversamente proporcional, beleza? Então, vamos aí calcular. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa inverter. Inverter quem? Não sei. A única variável que está inversamente proporcional às outras. Qual que está? Pedreiros, concordam? Meses é onde a gente tem o X, então a gente não mexe nele. E casas ficou diretamente proporcional aos meses, então não preciso mexer em casas. Mas pedreiro ficou inversamente proporcional aos meses, então eu preciso inverter pedreiros. Tá conseguindo entender? Ah, agora eu entendi! Então, vou deixar novamente a minha parte de variável, onde eu não sei um dos valores, que é a variável meses, de um lado da igualdade. Então, nós temos aqui 4 sobre x, tá joia? Do outro lado da igualdade, a gente vai colocar aí casas, que a gente já sabe que é 5 sobre 15, multiplicando quem? Pedreiros. Pedreiros era 3 sobre 6. Mas como eu disse que ela é inversamente proporcional, eu preciso inverter este valor, tá joia? Então, ao invés de 3 sobre 6, nós teremos 6 sobre 3. Agora eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 5 vezes 6, 30, e 15 vezes 3, 45. Então, nós temos 30 sobre 45. E do outro lado, nós temos 4 sobre x. Então, agora é só multiplicar cruzado. 30 vezes x, nós temos 30x. E do outro lado, nós teremos 45 vezes 4. Quanto que é 45 vezes 4? Isso mesmo, 180. Então, nós temos 30x igual a 180. X, então, será 180 dividido por 30. E quanto que é 180 dividido por 30? 6. Isso mesmo, 6 meses. Isto prova que a nossa questão está certa, porque no primeiro exemplo, nós encontramos 15 casas a partir de 6 meses. Nós tínhamos dado o valor de 15 casas para obter a quantidade de meses, que obviamente tinha que ser 6. Se nós não tivéssemos feito a inversão neste caso, nós não obteríamos um valor correto. Então é muito importante fazermos esta comparação. Beleza? Como no primeiro vídeo de regra de 3 simples, nós deixamos 2 exercícios no link da descrição, nós estamos deixando novamente um link com mais 2 exercícios para você sobre regra de 3 composta. Beleza? Muitíssimo parecidos com os exemplos que nós mostramos neste vídeo. E quando que nós vamos corrigir? Isso mesmo, segunda-feira. Nós vamos corrigir os exercícios de regra de 3 simples e composta. Tá joia? Então, segunda-feira, meio-dia, fica ligado que terá a correção. Nós fizemos assim para que você tenha tempo de praticar estes exercícios. Matemática tem que praticar, não tem jeito. Não tem jeito de não ser clichê com isso. Então faz lá os exercícios, deixa aí suas dúvidas nos comentários, sugestões, manda dúvida por e-mail, a gente vai responder, tá? A gente pode não responder imediatamente, mas a gente vai responder, fica tranquilo. Se inscreve aqui no canal. Deixa seu like, compartilha este vídeo com todas as pessoas que vão fazer concurso, vestibular, prova sei lá do que, não tô conseguindo lembrar, Enem, não sei, mas Enem tá longe ainda porque a gente tá no início de 2019. Eu não entendi o que ele falou. Mas não importa, compartilha com todo mundo que precisa desta informação. Muita gente precisa dessa informação. Eu diria que todos precisam dessa informação. E lógico, ativa o sininho para você receber notificações do canal, porque senão você não vai saber que tem vídeo novo aqui. Te aguardo toda segunda e sexta-feira, meio-dia. Podendo dar uma variadinha aí, né? Mas isso não vem ao caso. Até o próximo vídeo com as correções dos exercícios. Tchau!